Cumprimento aos queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. É com muita alegria em meu coração que estarei compartilhando com os irmãos a lição de número 5, Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Texto áureo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios, capítulo 2, verso 4 e 5. Verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe está registrado em Efésios capítulo 2, verso 1 a 10. Verso 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Verso 2: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Verso 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Verso 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou. Verso 5: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Verso 6: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Verso 7: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Verso 10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você pode dizer amém por esta palavra? Aleluias. Amém, Senhor. Queridos, nós vamos para a introdução desta temática e nesta lição nós iremos meditar ao longo deste texto, desta temática, que o apóstolo Paulo, uma autoridade espiritual, uma autoridade eclesiástica e uma autoridade apostólica, ele manda esta epístola à igreja, aos Efésios, à igreja de Éfeso, e ali ele descreve tudo o que acontece na vida de uma pessoa antes, durante e depois de ter aceitado Cristo como Salvador, de toda essa complexidade da salvação. Queridos, então ele lembra a humanidade do seu estado pecaminoso de morte para uma vida com Cristo e alcançando a vida eterna. O tópico de número 1, a antiga natureza, morta em ofensas e pecados. E nós, amados irmãos, então vamos ler um texto bíblico que vai mostrar a veracidade desta afirmação, desta proposição, que é o primeiro tópico. Leiamos o texto
de Efésios capítulo 2, verso 2, que diz: nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E olha o verso de número 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou. Então, no verso de número 2, o apóstolo Paulo, ele diz à igreja de Éfeso: olha, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Então, o estado do homem antes de conhecer a Cristo é um estado pecaminoso, um estado de morte. Mas alcançando a graça em Cristo Jesus, nós fomos libertos desses delitos e pecados que vivíamos conforme o curso deste mundo. Um exemplo disso é nós olharmos para o mundo secular, em que os homens eles não prestam contas com o nosso Deus a quem nós servimos. Então eles vivem segundo as suas próprias vontades. E aliás, nós temos que orarmos muito a Deus para que Deus nos dê o livramento diário, porque nesses últimos tempos o volume de violência que assola a sociedade presente e contemporânea a nós ficamos perplexos do nível de violência que acontece, o grau de crueldade que acontece. Então nós vemos que o mundo das trevas em que vive a humanidade faz causar dano a muitas pessoas. Então nós temos que estar em constante oração, como disse Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Então, o mundo em que vive a humanidade, que não tem um encontro com Cristo, é um mundo tenebroso. E o apóstolo Paulo, ele diz aos Efésios que fostes libertos do curso desse mundo tenebroso, de trevas, e foste alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. O tópico de número 2, ele diz: vivificados pela graça. O verso de número 4 de Efésios capítulo 2, então diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou. Então veja bem, amados irmãos, agora neste tópico de número 2, fala da libertação do homem, daquele estado pecaminoso. E qual é a origem desta libertação? Foi por amor que Deus entregou o seu Filho Jesus Cristo, como diz ali em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, pela graça, o favor imerecido de Deus aos homens, Ele nos alcançou. Queridos, você pode se alegrar na presença de Deus neste momento. Você pode exaltar o nome do Senhor pelo amor que Jesus Cristo, Ele se revelou a cada um de nós.
Aleluias! Então eu e você fomos alcançados por Deus através do seu amor incondicional que o Senhor nos concedeu. Um amor maravilhoso, um amor ágape, um amor puro. Aleluias! É por isso que eu posso clamar, Abba, Pai. É por isso que você pode clamar, Abba, Pai. Aleluias! Porque o Senhor nosso Deus, Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não sei o contexto da tua vida que você passa, queridos, mas diante da palavra, diante desta temática, nós devemos exaltar o nome do Senhor, porque Ele prova que nos amou, aleluia, mesmo estando nós ainda em pecado, estando ainda nas trevas, o Senhor nos amou primeiro, aleluias, e olhou para mim e para você e disse, eu vou investir nesse, eu vou dar mais uma chance a ele, aleluias, glórias ao nome do Senhor. Então o tópico de número 2 fala que nós fomos vivificados pela fé. Nós fomos vivificados pela graça, o favor imerecido de Deus. Resta a nós simplesmente adorar ao Senhor. Aleluias! Adorarmos ao Senhor. E o tópico de número 3. A salvação não vem das obras. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha o verso 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Queridos, não deixemos nos enganar, pensando que nós estamos nos caminhos santos do Senhor. Aleluia! É porque eu e você somos bonzinhos. Não deixa subir isto no teu coração. Queridos, nós tão somente estamos nos caminhos santos do Senhor. É porque a graça do Senhor nos alcançou. E isto por meio da fé. E isto não vem de nós, queridos, mas vem de Deus, é um dom de Deus, que Deus tem nos alcançado, aleluia. Devemos nos alegrar, queridos, como é gostoso você acordar sabendo que é um salvo, uma pessoa salva em Cristo Jesus, aleluia. Como também nós dormimos certos, queridos, que somos uma pessoa salva em Cristo Jesus, sabendo que se Cristo voltar à meia-noite, nós estamos salvos pela graça de Deus que tem nos alcançado. Queridos, se você tem acompanhado esta palavra, se você tem acompanhado esta breve ministração da palavra do Senhor, de acordo com a lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, queridos, nós somos privilegiados. E você que ainda não faz parte desta família de salvos em Cristo Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Se você está distante, volta para os caminhos do Senhor.
Se você está enfraquecido, se fortaleça na graça do Senhor e na força do seu poder. Aleluias. Que Deus nos abençoe, segundo a sua infinita misericórdia. Que você possa estar diante da presença de Deus de uma maneira humilde, de uma maneira de renúncias, de uma maneira que você sinta que você vive na dependência de Deus. Nós vivemos 100% na dependência de Deus, na dependência do seu Santo Filho Jesus Cristo, na dependência do seu Santo Espírito. Aleluia! Que Deus, pela sua infinita bondade, continue falando com cada um de nós, neste tempo de peregrinação sobre a face da terra. Que Deus nos abençoe. Compartilhe este vídeo, esta palavra, esta mensagem, esta lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, nos ajude aí a chegar a 1000 subscritos para a glória do nome do Senhor. E para que você sempre receba as nossas postagens para a glória de Deus. A paz do Senhor com todos os irmãos em Cristo Jesus.